Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate para as legislativas de 5 de junho, emitido em simultâneo na SIC e SIC Notícias. Hoje estão frente a frente dois homens que não podiam ser mais diferentes na ideologia e nas soluções que apresentam para retirar o país da crise. Paulo Portas e Francisco Louçã, hoje frente a frente. Muito boa noite a ambos. Ditou o sorteio que comece Paulo Portas. Dr. Paulo Portas, acabam de ser conhecidos os números do desemprego, que deverão, como sabemos, agravar-se nos próximos anos, sobretudo com o país em recessão. Quais são as soluções que o CDS tem para criar emprego nas circunstâncias que o país está a viver no momento? Em primeiro lugar, muito boa noite. E vamos ser focados, vamos ser concretos para quem precisa de soluções que sejam realistas. Primeira medida, eu prefiro um contrato definitivo a um contrato a termo. Prefiro um contrato a termo a um recibo verde. Prefiro um recibo verde a um falso recibo verde. E ainda assim, apesar de todos os defeitos, prefiro isso ao desemprego. Em período de crescimento económico, é possível e é desejável incentivar as empresas a contratarem duradouramente. Em período de recessão, são muito poucas as empresas que fazem contratos efetivos, de onde eu considero um erro que não se possam renovar os contratos a termo que terminam este ano, que são cerca de 200 mil. Porque, se as empresas não contratarem, obviamente essas pessoas são atiradas, sobretudo muito jovens, ou para recibos verdes, ou para falsos recibos verdes, como faz o Estado, ou para o desemprego. Portanto, primeira medida, permitir, nem que seja a título excepcional, a renovação dos contratos a termo que caducam este ano. Segunda medida que eu considero essencial. Quem cria empregos são as empresas. E as pessoas sabem isto. As empresas em Portugal são sobretudo pequenas e médias empresas. Deve haver um crédito fiscal às empresas, não apenas que aumentam a sua capacidade exportadora e reinvestem na empresa, em termos produtivos. Já fez as contas? Mas também custará esse crédito fiscal? A solução é bastante bem pensada, exatamente porque estimula as empresas e não tem demasiado impacto orçamental. Empresas que contratem pessoal novo no momento em que há uma recessão, devem ter um crédito fiscal. O que é que o crédito fiscal quer dizer? Que sobre os novos empregados ou sobre o aumento das exportações ou sobre o aumento do reinvestimento produtivo, portanto são coisas seletivas, aí a empresa tem um crédito fiscal, ou seja, ou não tem que pagar sobre esse acréscimo, porque está a beneficiar a economia e o emprego, ou tem formas de pagamento mais moderadas. O Estado não perde receita porque se trata de um crédito fiscal sobre o acréscimo de emprego, o acréscimo de reinvestimento ou o acréscimo de exportações. Uma terceira medida que eu considerava muito importante, para não esgotar o tempo. Eu sou inteiramente favorável a que todas as universidades, quando um jovem, porque há muitos jovens que estão licenciados e desempregados, procuram um curso, sejam obrigadas a dar a esse jovem um índice de emprego desse curso, feito de uma maneira simples. Nos últimos 5 anos, quantos frequentadores daquele curso obtiveram emprego? Quanto tempo demoraram a encontrar esse emprego? Obrigar as universidades a terem um conhecimento prévio a darem um conhecimento das necessidades do mercado de trabalho. Já iremos talvez daqui mais à frente desenvolver esse ponto. Dr. Francisco Louçã, ouvimos falar de contratos a prazo, de recibos verdes, a posição do Dr. Paulo Portas é esta. A sua é completamente diferente ou encontra, enfim, caminhos que coincidem? O Banco de Portugal divulgou hoje uma previsão sobre a economia portuguesa e ela ilustra muito do que nós temos que discutir hoje aqui para esclarecer posições e no país. O que o Banco de Portugal diz é que Portugal vai ter uma queda económica sem precedentes e uma recessão prolongadíssima. E isso é o resultado das políticas que nos são aconselhadas no memorando da Troika, que foi organizado pelo Governo e subscrito pelo CDS e pelo PSD. E por isso o que nós temos que nos perguntar para a criação de emprego é quanto tempo mais vamos ficar a assistir de braços cruzados a notícias piores cada dia e cada semana. O Banco de Portugal garante o que já sabíamos, Portugal vai empobrecer com estas medidas, portanto vai ter mais desemprego, vamos aproximar de 1 milhão de desempregados, já temos 700 mil oficialmente, e portanto mais precariedade também, mas diz-nos mais alguma coisa também. Diz-nos que a economia vai afundar durante muito mais tempo. E por isso a criação de emprego tem que puxar pela economia no seu todo, na economia de empresas e na economia da ação pública. Na economia no seu todo em primeiro lugar, porque o próprio Banco de Portugal, aliás, decidiu facilitar o aumento unilateral dos spreads do crédito à habitação e metade das famílias portuguesas tem crédito à habitação e sabe o que isto vai significar. Significa menos recursos, pior economia e, portanto, mais desemprego.
É um erro colossal, é incompetente. E por isso eu quero olhar para as soluções, não do ponto de vista de promover facilidade ou de promover precariedade, mas do ponto de vista de soluções estruturais da economia. E é isso que defende quando diz que, enfim, um limite de 1 ano para os contratos a prazo? Repare, os contratos experimentais já existem, o trabalho experimental já existe. E se uma empresa quer contratar um trabalhador a quem reconhece competência, que sabe quais são as suas qualificações, que o quer manter naquela função, deve-lhe dar um contrato. E este é o momento? Porque é isso que este é o momento. É o momento de qualificações. Isto não é o momento de desistir do país. E é o momento em que é preciso que as pequenas empresas tenham as melhores pessoas. É que os trabalhadores tenham a sua qualificação reconhecida. E por isso promover a precariedade não creio que seja nenhuma solução. A Troika, o que nos propôs, e o PS, que nunca esteve tão à direita como hoje, e o PSD e o CDS, acabam por defender o sonho de sempre da direita. Mais facilidade para despedir, para a cláusula da inadaptação. Despedir um trabalhador por inadaptação. Ele pode ser despedido por qualquer arbítrio da sua entidade patronal. Isso é prejudicial para a economia e para a pessoa e para a nossa solidariedade coletiva. Mas promover também, para concluir, o prolongamento dos contratos a prazo vai estimular a que cheguemos à solução, que era a solução ideológica de Bagão Félix na altura em que o Dr. Paulo Portas esteve no governo, que era 6 anos seguidos em que se pode ter sempre contrato a prazo. E eu creio que o caminho que seguimos foi destruir a vida de trabalhadores. Nós precisamos de qualificações, com emprego, com reconhecimento das pessoas e com direitos. E o senhor, quando olha para as soluções que o Dr. Paulo Portas apresentou, acha que são soluções que mantêm a precariedade? É isso? Esta solução promove a extensão da precariedade a trabalhadores que, aliás, já lá não estão, já estão em recibos verdes, já estão em situações muito mais precárias. Mas outras soluções, como compreenderá, eu pronunciar-me-ei quando as vir detalhadas. Clara de Sousa, eu acho que as pessoas perceberam, eu expus 3 ideias, que foi o tempo que tive. Vi a refutação do Dr. Francisco Louçã, mas não vi nenhuma ideia concreta, nem nenhuma medida concreta relativamente à criação de emprego. Porque a criação de emprego é feita pelas empresas. E aquilo que eu lhe disse, e é isso que talvez nos distinga neste momento, é porque eu acho que sou realista e acho que as suas soluções não são realistas, é que reduzir os contratos a termo a 1 ano significa uma tal rigidez que, como estamos em recessão, não vai haver contratação de efetivos e vai haver, por obrigação de lei e não pela economia, despedimento ou passagem a recibo verde de milhares e milhares de trabalhadores que têm neste momento um contrato a termo. Repito, eu prefiro um contrato definitivo a um contrato a termo. Prefiro um contrato a termo a um recibo verde. Mas prefiro tudo isto ao desemprego, que já está em 700 mil pessoas. E nós não nos podemos esquecer que o Primeiro-Ministro, que ainda nos governa, tinha prometido criar 150 mil postos de trabalho. Bom, outra coisa que eu considero relevante do ponto de vista de política social. Especial atenção àqueles núcleos de desemprego que existem em Portugal, na zona, sobretudo em zonas, repara, o desemprego está em 18% praticamente no Algarve, o que tem alguma coisa a ver com a sazonalidade e é preciso soluções práticas nessa matéria. Que o Bloco de Esquerda também já tem no seu programa, já iremos ouvir. Mas, por exemplo, 14% na Madeira, o que é gigante, é mais do que a taxa nacional, mas eu dou-lhe exemplos. Nas zonas de monoindústria, onde uma fábrica fecha, às vezes há casas de Portugal onde não há um posto de trabalho. E é preciso terem atenção à melhoria do apoio social nos casos, nomeadamente, em que o orçamento familiar ficou reduzido a nada. Também digo, com toda a franqueza, porque acho que se deve dizer a verdade às pessoas, que há um aspecto no tal memorando do triunvirato, como eu digo, que é um aspecto pelo qual partidos como o Bloco de Esquerda e o CDS lutaram, é que o prazo de garantia, ou seja, o tempo de trabalho necessário para um jovem ter acesso ao subsídio de desemprego, baixou de 15 para 12 meses. Finalmente, gostava de chamar a atenção para um ponto que para mim é o decisivo. Só há emprego com empresas. E para isso, ouça, repare uma coisa. O investimento público, Dr. Paulo Portas. Ouça, repare uma coisa, com certeza que as obras de pequena e média dimensão, que são aquelas que são possíveis, olha, eu sou deputado municipal, perdi, mas exerci o meu mandato, em Aroca. O que é verdadeiramente um investimento público em Aroca é uma estrada de 11 quilómetros que a torne próxima do progresso e não a deixe tão distante do progresso como está. Não são grandes obras nem grandes projetos.